Pessoal, então bom dia a todos aí, né? Estamos dando início à nossa primeira aula real, né, de Laboratório de Teoria de Controle. A aula de hoje, como estava previsto, é a aula sobre métodos de identificação. Vale lembrar aqui que esses métodos que nós vamos ver na aula de hoje, no guia de hoje e no próximo guia de prático, são métodos de identificação caixa preta. Então, basicamente, a gente vai olhar para os dados de entrada, para os dados de saída. Para quem fez laboratório de análise aí comigo semestre passado, diferentemente do semestre passado, nós não iremos trabalhar mais com aqueles gráficos determinísticos, né? Que foi lá o método de Miller ou o método lá da resposta ao degrau de 3 parâmetros. Então, nós vamos estar vendo métodos agora que são programáveis ou são solucionados numericamente. Então, tem uma diferença aí em termos de abordagem entre o que vai ser visto esse semestre e o que foi visto semestre passado. Ok? Bom, eu montei o guia de prática para ele ser, na verdade, um estudo orientado. Ok? Então, tem parte aqui de pesquisa que vocês têm que fazer sobre algumas técnicas e implementação dessas técnicas. Para quê? Para poder aplicar, então, esse método de identificação usando aí o método da convolução, ok? O método da convolução, ele é um método em que você vai excitar o sistema com entradas impulso. Então, você vai gerar uma sequência de impulsos nesse sistema em torno do ponto de operação e, a partir dessa resposta, dessa dinâmica do sistema, você consegue, então, obter, né, você monta essa equação 2 e você consegue obter uma solução ali de forma a encontrar os coeficientes ali, h e y, que são nossas variáveis aí de interesse. Então, é basicamente isso, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados, porque esses métodos, a gente vai ter que fazer... A gente precisa de um feeling, a gente precisa de ter sentimentos em termos de avaliação, tá? Porque eu vou ter que selecionar uma faixa de dados, vou ter que gerar um modelo e ver se essa faixa de dados minha está adequada ou não. Como é que eu sei isso? Quando eu fui fazer a validação do meu sistema, se a validação do meu sistema ficou boa ou ficou ruim. Lembrando, a validação ficar boa ou ruim, tudo depende da sua aplicação. Depende do quanto você quer acertar um modelo para que esse modelo realmente descreva a dinâmica do sistema a ser controlado. Então, em alguns casos, você precisa de um modelo bem próximo da dinâmica real do sistema. Em outros casos, você pode ter simplesmente um modelo próximo à dinâmica do sistema. Tá? Ou que represente melhor, por exemplo, a parte ali do transitório do que a parte de regime permanente. Então você vai escolher, você faz a sua avaliação dentro de onde você vai estar atuando no seu controle. Então isso é relativo. Então pode ser que quando você separa a primeira sequência de dados e resolva a equação 3, que é a solução está ali, ela é muito simples de ser resolvida. Na hora que você chega no seu modelo e vai ver esse modelo ficou muito ruim, o que você tem que fazer? Voltar a selecionar um novo intervalo de dados e repetir o procedimento, tá? Porque é uma equação matricial que você resolve, que é a inversa do sinal de controle ali, para que você consiga determinar os coeficientes do modelo. Bom, quais são os objetivos da prática de hoje? Definir o sistema e suas variáveis, tá? Formular o modelo matemático, as principais hipóteses baseando-se em princípios básicos, lógico, me referindo aqui ao método da convolução. Obter um modelo local linear pelo método de identificação por convolução. Conhecer sinais de excitação do sistema, tá? Porque a gente vai fazer uma entrada. A gente vai precisar de gerar um vetor de entrada ao impulso. E existe algumas regras aí, né, matematicamente falando, que esse sinal de impulso deve respeitar para que o nosso sinal de entrada seja, como diz aqui no texto, suficientemente ativo, para que ele proporcione uma excitação no sistema sem levar o sistema à instabilidade, sem danificar o sistema, tá? Essa é uma característica importante
desses métodos de identificação caixa preta que nós vamos estar vendo nessa aula e na próxima aula, tá? Por quê? Os métodos determinísticos ali que usa, por exemplo, o sinal de entrada ao degrau para levantar a característica do modelo, para muitos sistemas industriais não será possível impor ao sistema aquela variação brusca e prolongada, né, da entrada ao degrau. Então, na indústria, o seu gerente não vai permitir que você chegue lá e dê uma pancada de repente num forno, se a potência desse forno for muito grande, se as temperaturas forem muito elevadas, ou outro processo aí que você tem uma dinâmica com corrente alta, com tensão alta. Então não dá. Qual que é a forma de fazer isso? É utilizar esses métodos determinísticos que excitem o sistema em torno do ponto de excitação, mas sem, ou pelo menos nem com uma chance menor, de danificar o sistema, de pôr em risco a segurança do operador, o risco de segurança do equipamento. Tá? Então a gente observa isso daí. Bom, estou começando o guia de prática com um sistema que vocês conhecem, que foi o sistema do trabalho final. O sistema de cilindro-pistão. Todo mundo já fez... todo mundo já trabalhou, né, com esse sistema aqui no semestre passado, indiferente quem fez laboratório, quem fez teoria, foi o trabalho final. Qual é a diferença? A dinâmica do sistema está pronta, não existe modelagem caixa preta nessa altura do campeonato, não. Então é só implementar essas equações diferenciais para fazer a simulação. Trago aqui as descrições aí de variáveis que vocês precisam, também igual do ano passado, não mudei nada, tá? Então eu espero que ninguém tenha dificuldade para implementar ou dúvida para implementar esse sistema. Por isso eu não vou nem perder tempo explicando ele aqui. Continua o mesmo sistema do semestre passado. O que foi modificado? Foi modificada a primeira questão, tá? Porque semestre passado a gente tinha mais de 20 grupos. Então eu tinha uma tabela de gases e condições de operação para 20 grupos. A nossa turma agora é menor. Essa turma aqui ela está com 18 alunos, então eu tenho 9 duplas. Então, qual é a primeira atividade? Cada dupla escolhe o ponto de operação que quer trabalhar, né, dentre o que está disponível aqui na tabela 1 e informa aqui na turma, como já era de costume. Então você fala assim, olha, o meu grupo aqui vai ser o grupo, eu vou trabalhar com o grupo 3, vou trabalhar com gás amônia e vou controlar o sistema na posição Z igual a 100 milímetros. Pronto. É só informar aqui no chat da turma, aqui, né, no geral da turma, para que uma dupla não pegue o mesmo ponto de operação que você. Se você, no trabalho final, trabalhou com algum desses 3 gases que está aí, beleza. Já pega parte da sua programação pronto. Fala assim, olha, eu vou trabalhar aqui com hidrogênio na condição de 75 milímetros, grupo 6. Pronto. Isso não tem problema nenhum, tá? Então, se você trabalhou com algum desses gases no trabalho final do semestre passado, ok. Pode continuar trabalhando com ele, basta informar aqui na turma antes que alguém informa qual é o grupo que ele vai trabalhar. Bom, a questão 2 cai na especificidade de cada sistema. Então, continuo com a mesma quantidade de mols de gás e vocês precisam determinar a massa de gás contida no cilindro e a massa do pistão. Ok? Um monte de gente errou essa questão no semestre passado. A massa do pistão ela vai girar em torno de 20 quilos. Tá? Tô dando direção para vocês. Ah, tem variação ali? Tem, porque vai depender do gás que você está pegando. Então as casas decimais aí vão variar. Mas é em torno dali próximo de 20 quilos, tá? Então você deve, quando resolver a letra B ali, a massa do pistão, quando você colocar o sistema em equilíbrio e fizer o cálculo da massa, você vai chegar num resultado próximo a 20 quilos. Próximo. Tem oscilação ali por conta do gás. Porque teve gente que achou gramas para esse cilindro, teve gente que achou mais de 100 quilos para esse cilindro. Então, cuidado com esse cálculo. Eu estou contando onde que está a resposta. A resposta dessa massa de pistão vai girar em torno dos 20 quilos. Bom, então, a questão 1 e questão 2, ela é do semestre passado. Não tem nada de novo nela. Só que, como eu disse inicialmente, esse guia foi preparado para ser um guia de estudos.
Então, o que a gente vai ter agora? A questão 3, 4 e 5, elas são teóricas. Então, são questões que, em alguns casos, aqui, dependendo da estratégia que você adotar para escrever o texto, ela será respondida nas preliminares, na revisão de métodos. Por quê? Você vai fazer uma revisão teórica aqui agora sobre algumas questões. Primeira questão é definir e descrever o sinal binário pseudo-aleatório, ou sinal PRBS, tá? Porque esse é um sinal de entrada do tipo impulso que consegue atender a esse requisito que eu menciono aqui, ser suficientemente ativo, que é para excitar o sistema e a gente conseguir pegar a dinâmica do sistema em torno do ponto de operação. Então, quando eu falo definir, tá, eu estou me referindo a uma definição matemática, porque o sinal binário aqui, o PRBS, ele tem uma condição matemática a ser satisfeita. Então, a definição, a descrição, lógico que tem texto, mas tem parte matemática também. Sem parte matemática, o trabalho de vocês fica errado, porque vocês vão definir períodos desses impulsos de forma errada e a coisa não vai dar certo. Então, estou avisando, fiquem atentos aí com a formulação matemática desse sinal PRBS. Na sequência, a questão 4 também é teórica. Defina de modo rigoroso aqui é matematicamente, né, uma discussão matemática, a expressão suficientemente ativo. O que um sinal ali deve ter, então, para que ele seja caracterizado como ser um sistema suficientemente ativo, tá? Questão número 5, as 3 questões, 3, 4 e 5, a resposta de uma interfere na resposta da outra, tá? Tem uma sobreposição de resposta ali. Você precisa de um conceito para desenvolver o outro conceito, vamos dizer assim. Defina de modo rigoroso... Baseando-se no teorema da amostragem, determine a menor frequência de amostragem, f de S, a ser aplicado no sistema. Então, você vai ver que a partir do teorema da amostragem, eu vou determinar o meu período de amostragem, que é o meu intervalo de tempo entre uma amostra e outra. Esse período de amostragem, né, que é o intervalo de tempo aí entre uma e outra, ele interfere na configuração matemática do 3, da resposta do item 3. Que você vai ver lá que o sinal PRBS ele é definido com base na dimensão ali do período de amostragem, que é o máximo de pulso, duração que o pulso pode ter. Então, de novo, questão 5 é uma resposta também matemática. A gente não está fazendo discussão. São definições e análise de equações de teoria. Tá bom? Bom, agora que a gente acabou de formar a nossa base, então, conceitual de revisão de métodos, e eu já conheço o meu sistema, eu começo, então, a fazer a implementação. Então, a partir da definição desenvolvida no item 3, que agora você sabe qual é a condição, programe e desenvolva o sinal PRBS a ser aplicado no sistema para o ponto de operação desejado. Ok? Gente, para ficar mais fácil, todo mundo aqui é aluno já do 7º período, então não preciso nem de mostrar gráfico. O que o sinal PRBS vai fazer? Sabe a onda quadrada lá do PWM? Todo mundo sabe, não sabe? Do que eu estou me referindo ali? Que o período, o tempo on do PWM muda. Pois é. Então pega essa onda de PWM agora e faz ela variar entre um intervalo de 1 e menos 1. Então eu posso ter sinal positivo, eu posso ter sinal negativo. Esse sinal positivo, esse sinal negativo, você soma ele ao sinal de controle do ponto de operação. Então meio que você vai estar submetendo o seu sistema em torno do ponto de operação a uma oscilação em torno do ponto de operação. É isso que o PRBS vai fazer. Então ele vai somar e subtrair valores ali em torno do ponto de operação. Pequenos valores, né? Então a questão 6 é simplesmente programar o sinal de controle, que vai ser o sinal de entrada, né, que vai ser aplicado aí na excitação do sistema.
Aplique o sinal de impulso desenvolvido no item 6. No sistema. Na sequência, use o método de identificação por convolução para obtenção de um modelo local para o sistema. Então, o que você vai fazer? Sei que o meu sinal de entrada está certo, está batendo com a teoria lá do item 3. Agora, o que eu vou fazer? Esse sinal eu posso injetar ele no meu sistema. Então, basicamente, é coletar os dados e aplicar o método da convolução. Aplicar o método da convolução, monta a equação 2, ok? Resolve a equação 3. Acabou o método da convolução. Só isso. Questão 8. Considere que o intervalo de amostragem é suficientemente pequeno, ou seja, que o sistema seja super amostrado. Nathan, só um minuto, deixa eu só terminar essa questão. Seja super amostrado. Nessa condição, apesar de ser discreto a amostragem, pode ser considerado que o sistema encontra-se em tempo contínuo. Diante dessas condições e do modelo obtido no item 7, determine a função de transferência do sistema para o ponto de operação escolhido. Ou seja, estou mexendo no linear, tá? Estou mexendo no linear. Se eu estou mexendo no linear, você vai obter para mim no item 8, já que você obteve um modelo local ali no item 7, você converte esse modelo para a função de transferência. Questão 9. Valide e comente a performance. Todo mundo já fazia isso, que é fazer a avaliação, acertar a escala de eixo, acertar a escala de tempo e fazer a validação desse sistema ali. Como que você vai fazer? Aplicando pequenos degraus ali em torno do ponto de operação. A validação pode ser feita por degraus, ok? Ou mesmo aplicando um outro sinal PRBS, não teria problema nenhum. Comente cada linha de código para entregar o código para mim no final do guia de prática. Então essa é a prática aí, o meio estudo orientado para o método de identificação. Vamos às perguntas então. Diga lá, Nathan. Lucas, nesse item 6, se eu não me engano, quando você descreveu o gráfico, o que veio na minha mente foi aquele negócio de análise, onde você mandava a gente aplicar degraus de diferentes amplitudes, subindo e descendo. Seria algo semelhante a isso? Seria essa a ideia? Em termos de formato, sim. O que vai mudar naquele... Bem colocado, viu, Nathan? Na verdade, seu raciocínio foi certinho. É aquele gráfico de degrau positivo e negativo que você tinha. O que vai mudar? A amplitude e a duração do degrau. É só isso que vai mudar. Eu estava pensando exatamente assim. Então, ele vai diminuir a amplitude e vai diminuir o tempo de duração dele. É isso que vai acontecer. Mas em termos de formato, é exatamente aquele formato de sequência de degrau que você dava, com degrau positivo, degrau negativo, vai ficar algo bem parecido com aquilo. Só que ele muda as amplitudes e muda a duração de cada degrau ali. Mas segue aquele formato mesmo, é perfeitamente isso que você falou. Tá, obrigado. De nada. Eduardo. Lucas, pensando agora sobre a organização do relatório, porque, por exemplo, o item 6 depende do item 3. No relatório, o ideal seria eu responder o item 3, depois o 6, ou como é que eu deveria organizar? Tipo, uma forma bacana de organizar. O Eduardo, veja bem, o que é teórico, tá? Dependendo da sua abordagem, você vai colocar ele na revisão de métodos. Então, ele está na seção 2 do seu relatório. A questão 3, ela é teórica. Não tem como você resolver a questão 6 sem você revisar a teoria. Ah, tá, entendi. Então, tá, entendi. Entendeu? Então, obrigatoriamente, a questão 3 ela tem que aparecer primeiro. Obrigatoriamente. Dentre essas aqui, talvez a única condição, talvez você consiga responder a 3 e a 4 numa mesma sessão. Porque uma é você definir, a outra coisa é você avaliar esse sinal que você está criando. Então você pode fazer até a discussão do item 3 e do item 4, talvez na mesma sessão, lá na apresentação de métodos. Que uma é você falar assim, olha, o método, o sinal PRBS é gerado respeitando essa condição matemática. Pronto. Esse sinal, ele pode ser, atende, né, que eu já afirmei ali, ele pode ser considerado suficientemente ativo por esse e esse motivo. Pronto, não tem que
relacionar isso com o sistema, não tem que relacionar com nada. Eu estou perguntando sobre o sinal PRBS. Então, às vezes, lá na revisão de método, você já me dá essas duas respostas aqui, sem problema algum. E ficam organizados na parte da teoria. Ok, Eduardo? Beleza, obrigado. De nada. Arthur. Bom dia, Lucas. No item 9, quando você fala para comentar a performance do modelo, você tem preferência de algum índice ou você sabe algum índice que melhor descreva a performance desse sistema? Não, vocês podem escolher o que você quiser adotar. Pode seguir lá de análise, naquela definição que está lá. Eu vou citar o livro do Dorff aqui, que eu sei qual que é a página que ele está direto. Ele está lá no capítulo 5. O IAE ele é menor, por exemplo, lá para o sistema de... para o transitório. Então, se você estiver avaliando o transitório, você usa o IAE. Se você não está avaliando o transitório, o ITAE ele é melhor do que o IAE. Mas aí vocês podem ficar a critério. Vocês podem adotar esses critérios desses índices que a gente usou semestre passado, né? IAE, ITAE. Você pode fazer a avaliação do RMS, que a gente também utilizou. Ou daqueles outros índices mesmos de erro que tem lá no capítulo 5, que a gente nem chegou a utilizar semestre passado. Fica a critério da dupla escrever. O que eu gostaria aqui nessa avaliação é que a gente tem que ter uma avaliação qualitativa, então é uma análise visual do gráfico, e uma avaliação quantitativa. Porque a gente realmente só vai saber se o modelo é bom ou ruim quando a gente quantificar. E a gente quantifica usando algum índice. Então você escolhe aí o que vocês decidirem, o que for mais fácil para duplo. Não tem problema para mim, não. Aí pode ser um índice, ou você gostaria de mais de um. Um índice já é o suficiente. É bom sempre a gente ter mais de um pra gente ver o que tá acontecendo, né? Se você tem mais de um índice e tá mostrando que esse modelo tá bacana ali, beleza. Se ele bateu todo mundo, você mostra que esse cara aqui ele vai atender todo o regime ali que você tem. Seja de transitório ou seja regime permanente. Beleza, então. Obrigado, viu? De nada, Arthur. Turma, alguma outra dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Semana, vocês viram lá que eu atualizei o SIG e disponibilizei um modelo novo? Alguém acessou os arquivos que eu disponibilizei lá semana passada? Bom, então tá lá no SIGA, tá, gente? Já o modelo de relatório e, se eu não me engano, o link lá para a página do modelo de artigo também, que é o que vai ser usado aí nas entregas da atividade do relatório. Bom, alguma outra última dúvida aí para a gente poder encerrar? Beleza, então, ninguém manifestou, vou entender que não tem dúvida. Encerrando a chamada aqui agora, gente, o sistema estando funcionando, eu já faço o upload desse arquivo para vocês poderem baixar o guia de prática lá no Cigar. Combinado? Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, entre em contato aí por e-mail ou por chat, e que eu tento atender, esclarecer vocês aí dentro do possível. Um abraço, bom final de semana, bom resto de semana primeiramente, bom final de semana, até a próxima quarta-feira então. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Abraço, Até gente. mais. Tchau. Até mais.